Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez sejam muito bem-vindos ao curso Biologia na Veia, uma aula direta ao ponto, mais aprofundada, para que você consiga então ingressar na universidade. Hoje nós falaremos de um assunto primordial, que é a origem da vida. Então vem comigo que eu te mostro. A origem da vida na Terra, ela tem basicamente algumas hipóteses. Primeiro, vamos entender o que é uma hipótese. Hipótese na ciência é algo a ser testado. Então, o cientista ele cria uma hipótese para que então ele ou outro cientista consigam testar aquela hipótese para obter dados mais concretos e relevantes para responder se a hipótese está ou não verdadeira. Então, basicamente, uma hipótese, ela é uma pré-teoria, né? As teorias que já são muito mais comprovadas, elas, obviamente, têm dados muito mais concretos, resultados que levam a diferentes tipos de análise para explicar algum fenômeno em si. A hipótese, ela sim é importante para a ciência, ela é um passo interessante no método científico aí, para chegar então ao desenvolvimento de algumas teorias. Algumas hipóteses podem ser testadas, outras estão sendo testadas neste momento por inúmeros cientistas, né? E algumas são muito difíceis de serem testadas, mas ela é um passo importante aí para a ciência. Lá na década de 1920, mais ou menos, dois cientistas, Oparin e Haldane, eles desenvolveram uma hipótese bem interessante, que é como que eles imaginavam que a Terra primitiva deveria ser para abrigar as primeiras formas de vida. Então, basicamente, eles propuseram algumas situações interessantes da Terra primitiva, né? E muitas dessas situações, obviamente, elas foram comprovadas aí principalmente pelos estudos aí na área da paleontologia e também da geografia. Então, o que é que nós temos aí nessa Terra primitiva? Primeiro ponto, inicialmente a Terra ela não tem uma atmosfera, porque ela não tem uma massa tão grande. A partir do momento de uma fase chamada de acreção planetária, a Terra começa então a ganhar mais massa. Ganhando então mais massa, ela tem uma força gravitacional maior que permite agora a formação e a retenção de uma camada gasosa que a gente chama de atmosfera. Inicialmente, a atmosfera ela era anóxica, ou seja, ela não tinha oxigênio. Então, o primeiro ponto importante é a ausência de oxigênio. Por que isso é essencial? Ações de óxido-redução, oxidação, enfim, elas degradam muito rapidamente, né, os elementos químicos. Tanto é que as nossas células, atualmente, elas, claro, a maioria dos organismos necessitam do oxigênio, são aeróbios, né? Mas eles possuem, então, uma série de enzimas capazes de diminuir os efeitos da oxidação, porque a oxidação leva a formação de radicais livres, né, ROS, né, mas numa outra aula a gente fala sobre isso. Então, o oxigênio ele não deveria estar presente, não estava presente. Agora você me pergunta, por que o oxigênio não estava presente inicialmente? Bom, porque ele é produzido a partir dos fotossintetizantes. Então, se não tinha seres vivos inicialmente, a hipótese está descrevendo o momento aí da chegada desses seres vivos à Terra, né? Se não tem esses seres vivos, obviamente, fotossintetizantes não existem. Então, atualmente, quem são os principais fotossintetizantes? Algumas bactérias, as algas e, obviamente, no ambiente terrestre, as plantas, tá? Então, esses são os principais fotossintetizantes. Então, o ambiente era ausente de oxigênio. Mas ele deveria ter alguns elementos químicos. E como tinha, né? Primeiro ponto, água. Inicialmente no estado vapor, mas quando a temperatura da Terra ela começa a baixar, nós temos então agora água na forma líquida. Então, vapor, baixou a temperatura, líquida. Mas imagine esse vapor d'água no primeiro momento e essa água líquida, ela começa a ser importante para formar os mares
primitivos, que essencialmente eles são rasos. Dispersos nesses mares primitivos, né? Através do intemperismo, que é a decomposição das rochas, enfim, outros elementos químicos aí começam a aparecer. Mas voltando aqui nos gases, vamos para um importante. Metano, presente principalmente nas erupções vulcânicas, né? Lembra que os continentes eles estão sendo formados ainda, muito tectonismo, vulcanismo, né? Então isso libera então metano para a atmosfera, tá? Amônia também, e o gás que ainda hoje é o mais abundante na atmosfera, que é o gás hidrogênio. Então tudo isso aqui estando presente na atmosfera primitiva, baixando a temperatura, formando os mares primitivos. Eles acabam então sendo dispersos aqui nessa água, formando aqui o que Oparin e Haldane mencionam como uma sopa primordial, uma sopa primitiva, primordial. Ela que teria então possibilitado a formação de moléculas orgânicas, porque até então nós temos moléculas inorgânicas dissolvidas na água, mas os seres vivos eles precisam de moléculas orgânicas, né? Então o que teria ocorrido aí? Ainda da característica da atmosfera primitiva, muito vulcanismos, tectonismos, né? Vulcanismos, uma atmosfera densa, carregada, né? Formação de tempestades constantes, né? Tempestades têm relâmpagos. Todo mundo sabe que um relâmpago tem uma energia muito grande. E essa energia dos relâmpagos constantes é que, nessa sopinha primordial, teria então possibilitado a formação das primeiras moléculas orgânicas, ok? Como, por exemplo, os aminoácidos, os AA, aminoácidos aqui que eu estou simplificando, né? Então, essa é a característica da Terra primitiva, tá? Só que para a ciência, veja bem, a ciência ela precisa de algo mais concreto. Então, ela traz em si o quê? Ela traz agora outro cientista, Stanley Miller, mas depois Urey, ele acaba tendo contribuições importantes aí. Então, esse experimento fica conhecido como experimento de Miller ou Urey Miller. O que nesse experimento eles propuseram e fizeram, né? Antes era uma hipótese, agora eles vão testar essa hipótese. Eles fizeram, então, um experimento que é um circuito fechado, com materiais de laboratório. Quem já entrou no laboratório sabe que é possível perfeitamente fazer isso. Então eles pegaram alguns dispositivos, encaixaram em tubos aqui, montaram um sisteminha fechado, em que aqui eles colocavam água líquida e inseriam alguns gases que Oparin e Haldane descreveram que estavam presentes na atmosfera, como metano, gás hidrogênio e amônia. Ao aquecer, produzia vapor d'água também, que misturava com esses gases, e eles imitavam os relâmpagos com essas descargas elétricas em 2 eletrodos presentes. Deixaram isso rodar, né? Aqui eles colocam um condensador que entra água e sai água para resfriar, então, esse sistema e coletar uma água líquida aqui, basicamente, né? Então, aqui vai ter água líquida. O que estiver dissolvido na água também ficará nesse sistema aqui em tubo em U. E aí, obviamente, eles deixaram esse experimento rodando e Miller percebeu uma coisa interessante. Que já nos 2 primeiros dias do experimento, ele percebeu que a água que era transparente, né? Sem cor, começou então a coletar uma substância ali e o sistema ficar meio rosa, né? Meio rosadinho. Então ele coleta esse material e leva para o laboratório. E o que ele viu aqui? Ele viu aqui a presença de alguns aminoácidos, tá? Isso foi essencial. Perceba comigo aqui algo importante. Oparin e Haldane, eles descrevem a formação até dos primeiros seres vivos, né? Para Oparin e Haldane, obviamente não poderia parar em aminoácido. Tudo bem, aminoácido é uma molécula orgânica
Mas para o Oparin Haldane, esses aminoácidos se agruparam depois com algo semelhante a uma membrana, né? Então, inicialmente gotículas d'água, depois membrana, enfim, e formariam lá os coacervados, que basicamente era uma peliculazinha de água, lembra a tensão superficial da água da última aula, agrupando aí em moléculas orgânicas que conseguiam se autorreplicar. Miller não consegue chegar em coacervados, né? Possivelmente coacervados já foi algo assim, muito mais teórico, difícil, obviamente, de ser replicado em laboratório, mas se tem aminoácido já tem molécula orgânica, então esse experimento é essencial. Muito tempo passou, enfim, né? Mas a gente tem depois um estudo, é importante que vocês saibam depois algumas hipóteses sobre biogênese, abiogênese, né? Mas basicamente aqui começa a formação dos seres vivos, os primeiros seres vivos, né? Então, há mais ou menos aí, nunca vamos saber, né, o tempo, mas há mais ou menos 4 bilhões de anos, tudo isso teria ocorrido. Isso é interessante, porque os primeiros fósseis, né, de arqueias, eles começam a aparecer a 3,8 bilhões de anos. E a Terra teria evoluído a 4,6, teria surgido bilhões de anos. Então passaram aqui, basicamente, se a gente pensar aqui 600 milhões de anos, se a gente pensar aqui já em algo mais robusto, né, que lá nos mares também foram recolhidos aí evidências de bactérias, né, que são os estromatólitos, passaram então 1,2 bilhão de anos. Então isso é interessantíssimo, tá bom? Então esse experimento ele é muito importante na ciência, tá? Só que eu estou descrevendo algo na década de 1920, com Oparin Haldane, 1953 com Miller. Mas muito antes disso, ainda no século XVI, achava-se que existia um criador, que ele teria então criado todas as coisas vivas. A gente conhece muito bem, né? Quem é cristão conhece muito bem que essa história muito bem parecida está contada lá no livro de Gênesis, né? Então o que acontece aqui é que existiu inicialmente ao longo da história a hipótese da abiogênese. Então que um ser superior teria criado os seres vivos e eles meio que eram gerados aí a partir desse ser superior. É algo de abiogênese que nos livros separam como criacionismo, tá? Depois surge a teoria da abiogênese, que essencialmente ela diz o seguinte, que alguns elementos da natureza se agrupam para formar os seres vivos a partir de algo que não se podia enxergar, mas que estava presente em tudo que é matéria simples, né? E existia então até algumas receitinhas, né, para formar esses seres vivos. Francesco Redi, lá na Itália, ele propõe algo interessante, que é para refutar, para rejeitar, né, para essa teoria da abiogênese. Então ele propõe algo simples. Ele pegou alguns vidros, alguns ele deixou aberto, como aqui em B, outros ele fechou com a gaze. Por que ele fecha com a gaze e não com vidro? Porque os adeptos à teoria da abiogênese diziam que algo que estava em tudo, né, na água, na atmosfera, né, era que interagia com a matéria não viva para gerar os seres vivos. Então ele não fecha totalmente, mas ele deixa então um gás que era possível então essa substância fundamental que existia na Terra, né, entrar em contato com as partículas não vivas para fazer então os seres vivos aí a partir da matéria não viva. Então o que acontece aqui é o seguinte, ele já sabia disso, mas ele queria demonstrar em experimento. Eram moscas que pousavam na carne, passado alguns dias surgiam larvas. Simples assim. Então não é de algo não vivo, não é dessa
substância fundamental que está em tudo que gera os seres vivos. Então esse foi o primeiro experimento que começa a refutar essa ideia da criação dos seres vivos a partir da matéria não viva. Então ele cria algo que agora é chamado de teoria da biogênese e que faz muito mais sentido. Okay? Existiram outros autores, né? Depois vem outros autores refutar essa teoria de Francesco Redi, né? Mas o que você precisa saber essencialmente é esse início e depois, lá na frente, em 1953, os experimentos de Miller. Mas perceba, do século 17 até o início, metade do século 20, a hipótese da biogênese, o criacionismo, enfim, ele era, sem dúvida, aí, o que mais fazia sentido na comunidade científica, por incrível que pareça, né? Não no século 20, mas lá no século 16, 17, enfim, e na população de forma geral, ok? Na próxima aula, a gente vai estudar a célula em si. Como que são os seres vivos atualmente? Como que essa célula está disposta? Ok? Então, até lá. Tchau, tchau.